Queridos, só lembrando algo que eu já falei lá no início, quando nós começamos a expor esse livro, né? Expondo lá no primeiro versículo, e se Deus quiser um dia vamos chegar no último versículo do livro de Atos. Mas como eu falei, o livro de Atos ele poderia ser classificado como um livro de história antiga. Se você fosse uma biblioteca, você provavelmente encontraria Atos nessa seção dos livros históricos. E como todo bom livro de história, nós vamos encontrar aqui uma série de narrativas sobre acontecimentos, né? Você vai ver que o autor ali está basicamente contando coisas que aconteceram, coisas que surgiram ali na vida desses homens do qual ele está narrando, os apóstolos, depois da morte, ressurreição e ascensão de Cristo. No livro de Atos, nós vamos ver ali todo o desenvolvimento histórico da igreja cristã, como ela surgiu, né? Qual foi o momento em que ela surge no mundo. Nós veremos o caminho que os apóstolos eles trilharam e também os discípulos, né? Depois que Cristo já não estava mais com eles fisicamente. E aí, como todo bom livro de história, nós vamos ver que ao longo das exposições nós vamos encontrar textos que demandam um pouco mais de explicação. São textos que eu vou ter que trazer aqui alguns panoramas mais históricos, explicar um pouco além do que apenas aquilo que o texto está ali dizendo. E aí nós temos sempre que lembrar que quando nós estamos tratando da Bíblia, interpretando a Bíblia, nós vamos ter algumas barreiras que precisam ser superadas para que a gente compreenda o texto de maneira correta. Nós temos sempre que lembrar que nós temos uma barreira da correta interpretação bíblica do tempo. Nós estamos aqui lidando com um livro que foi escrito há muito tempo atrás, o livro de Atos, praticamente 2000 anos atrás Lucas escreveu ele. Nós temos também que lidar com a barreira da cultura. Nós vamos aqui ver pessoas que viveram no primeiro século dentro de uma cultura que era uma cultura judaica, que é muito diferente da nossa cultura hoje, da maneira como nós hoje vivemos. E nós também temos a questão da barreira do idioma. Por mais que a gente tenha aqui, todos nós estamos abrindo uma Bíblia em português, a Bíblia não foi escrita em português. A Bíblia foi escrita, no caso especial de Atos, em grego. E no grego há muitos termos, idiomas, que você não vai encontrar um similar exato na língua portuguesa. E aí a gente tem que lidar com isso também. Então, irmãos, em alguns momentos, aqui ao longo das exposições em Atos, eu necessariamente vou gastar um tempo maior com explicações. E eu sei que às vezes isso pode tornar uma pregação bíblica um pouco mais teórica, o que pode não agradar todo mundo, né? Tem que aprender de teoria, aprender de conceitos, ter muita explicação. E aí, irmãos, eu de cara já digo, eu não estou aqui para agradar ninguém. Então, se você não gosta das explicações, sinto muito, porque o meu principal objetivo como pastor e pregador não é agradar as pessoas, é ser fiel ao texto, é explicar e ensinar aquilo que o texto está dizendo. Eu não quero passar as minhas ideias para vocês, aquilo que eu acho. Não, eu quero dizer, tentar ser o mais simples possível em fazer praticamente uma tradução do texto de uma maneira que você consiga compreender o que aconteceu, por que aconteceu, quais são os desdobramentos disso. Então, meu desejo e a minha oração sempre, irmãos, não é para que as pessoas saiam satisfeitas com aquilo que elas ouviram, né? Ai, nossa, eu adorei hoje a pregação. Nossa, eu gostei muito do que o pastor me falou. Meu desejo não é esse, irmãos. Meu desejo é que as pessoas saiam daqui tendo aprendido mais a Bíblia. As pessoas saiam daqui dizendo assim, nossa, olha, hoje eu aprendi uma coisa sobre a Bíblia que eu não sabia. Olha, eu não sabia a distinção de um discípulo para um apóstolo. Hoje eu sei. Hoje eu sei a diferença do que é um apóstolo e do que é um discípulo. Então o meu desejo é que cada um que entre nesse lugar saia com um pouco mais de conhecimento bíblico. Esse é o meu objetivo. E é mais uma vez o objetivo nesta manhã, onde eu vou ter que dar explicações um pouco além daquilo que é o habitual. É claro que em meio às explicações eu vou sempre procurar realizar aplicações, né? Fazer com que o texto se torne relevante a nós. Fazer com que a gente reflita sobre a nossa vida, o nosso estado diante de Deus. Que a gente reflita sobre o próprio Deus. Mas enquanto faço isso, né?
faço aquilo que me cabe como pregador, eu também peço a vocês que vocês façam aquilo que cabe a vocês nesse processo. E o que cabe a vocês? Buscar se manter atentos. Buscar manter a Bíblia aberta e olhar se aquilo que você está lendo faz algum sentido com aquilo que eu estou dizendo. Para que você seja convencido pelo próprio texto bíblico e não por aquilo que eu vou lhe dizer. Eu quero ser só um facilitador neste processo. Então vamos fazer a leitura de Atos 1, dos versos 15 a 20. Diz assim o texto bíblico: Naqueles dias, Pedro se levantou no meio dos irmãos, que formavam um grupo de mais ou menos 120 pessoas, e disse: Irmãos, era necessário que se cumprisse a Escritura que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi a respeito de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam Jesus. Ele era um dos nossos e teve parte nesse ministério. Ora, este homem adquiriu um campo com o preço da iniquidade e, caindo de cabeça, rompeu-se pelo meio e todos os seus intestinos se derramaram. Isso chegou ao conhecimento de todos os moradores de Jerusalém, de maneira que em sua própria língua esse campo era chamado de Aceldama, isto é, campo de sangue. E Pedro continuou: porque está escrito no livro dos Salmos: fique deserta a sua morada e não haja quem nela habite, e que outro tome o seu encargo. Queridos, esse texto aqui que nós estamos lendo, que acabamos de ler, ele vai iniciar uma porção do livro de Atos que vai tratar do processo da substituição de Judas Iscariotes, o apóstolo que traiu Jesus, por Matias, o seu substituto. E para entendermos corretamente essa porção do livro de Atos, algumas informações elas precisam ser bem claras a nós, ou precisam ser esclarecidas para que a gente consiga compreender o porquê disso, qual é a relevância histórica deste momento. Primeiramente, nós precisamos compreender que vaga é essa que foi aberta e que será preenchida por Matias. O que significa ser um apóstolo? Seria a mesma coisa que ser um discípulo? Será que há algo especial nesse cargo, algo que é diferente, que é singular, quando a gente fala de alguém como apóstolo? Depois o texto vai nos explicar aqui como que a vaga para apóstolo foi aberta. Nós temos que lembrar que Jesus escolheu pessoalmente aqueles 12 que fariam parte deste grupo. Jesus escolheu esses 12. E aí então, quando a gente lembra que foi Jesus quem escolheu os 12, talvez uma dúvida apareça aqui no processo. Poxa, mas se Jesus escolheu os 12 apóstolos, e aí nós vemos ao longo da história que Judas Iscariotes, ele apostatou da fé, ele abandonou a sua fé em Jesus e traiu Cristo, vendeu Cristo por dinheiro, abandonou os caminhos do Senhor e traiu aquele que havia escolhido a ele. Poxa, mas se Jesus escolheu ele, então Jesus ele falhou nesse processo de seleção? Se nós colocássemos uma visão empresarial no negócio, Jesus escolheu uma pessoa para um cargo, essa pessoa não satisfez para aquele cargo. Poxa, se fosse eu ia dizer, escolhi mal, eu não escolhi bem essa pessoa para assumir essa posição, ele não cumpriu aquilo que eu esperava. Mas isso seria possível com Jesus? Jesus poderia errar aqui? Então são essas coisas que nós vamos aqui pensar juntos e tentar entender. Então, primeiramente, nós temos que compreender de maneira bíblica e correta que vaga é essa que foi aberta. O que significa ser um apóstolo? Se você pegar aí na sua Bíblia, no texto de Atos, e você correr ali para o verso 12 desse primeiro capítulo, você vai encontrar Lucas ali falando sobre o grupo dos apóstolos retornando a Jerusalém. Depois, no verso 13, Lucas ele vai citar por nome cada um dos 11 apóstolos. Pela primeira vez não são 12, são 11 que ele fala ali. Ele diz ali que eles estavam, esses 11, reunidos neste momento, em oração, juntamente com um grupo de mulheres. Lucas cita ali a mãe de Jesus, Maria, e cita também os irmãos de Jesus presentes neste momento. Agora, no verso 15, nós recebemos a informação de que naqueles dias, ou seja, no intervalo de tempo
nessa janela de 10 dias do momento que Cristo ascendeu ao céu até o batismo com o Espírito Santo, um período de 10 dias, neste tempo, neste período, estavam ali com os apóstolos um grupo de discípulos formando mais ou menos 120 pessoas. Bastante gente reunidos. Ou seja, já neste ponto da história, existia ali uma reunião de mais de 100 pessoas que seguiam Jesus, que acreditavam em Jesus, que eram discípulos. E é importante a gente fazer essa distinção, irmãos, porque muitas vezes nós vamos, de maneira equivocada, utilizar o termo discípulo e apóstolo como se eles fossem intercambiáveis, como se eles fossem sinônimos. Bom, Pedro um discípulo, Pedro um apóstolo, tratando da mesma forma. Só que quando a gente olha para o registro bíblico, nós percebemos que há uma diferença clara entre esses grupos. Existiram homens ali, um seleto grupo, que desfrutou de uma companhia mais íntima de Jesus. E existe um grupo que é mais geral, que eram alunos. Por exemplo, se nós formos, não precisa abrir, eu só vou citar aqui as referências. No Evangelho de Lucas, lá no capítulo 10, nós vamos encontrar Jesus enviando a uma missão 70 homens. 70 discípulos sendo enviados para uma tarefa. Se nós pegarmos o texto de hoje, fala em 120 pessoas ali. Se nós pegarmos 1 Coríntios 15, Paulo vai dizer lá que Jesus apareceu ressurreto para mais de 500 irmãos. Ou seja, Jesus apareceu ressurreto antes da ascensão ali para um grupo de 500 discípulos. Inclusive, irmãos, aqui em Atos 15, no versículo 15 de Atos 1, é a primeira vez que o termo irmãos aparece na Bíblia para falar da comunidade cristã. Esse texto aqui, você pode até, quiser marcar, porque é importante essas distinções. É a primeira vez que os cristãos são chamados de irmãos, né? Hoje é tão comum entre nós, né? E aí nós pegamos o termo, né? O termo discípulo na língua original, no grego. E no grego, o discípulo ele significa basicamente um estudante. É um aprendiz. E aí a gente lembra que Jesus, ao longo do seu ministério, né, da sua trajetória até a cruz, ele fez o papel de um professor. Ele era considerado pelos judeus como um rabi, um rabino, né, um professor judaico. E Jesus sempre atraiu a atenção de muitas pessoas ao longo do seu ministério. Qualquer pessoa que via Jesus e se interessava por ele e buscava conhecer as suas instruções, ele era classificado como um discípulo. Essa é a essência do discipulado. É um relacionamento pessoal de professor e aluno. O discípulo verdadeiro, ele está aos pés do seu mestre, do seu professor, e ele tem desejo de aprender dele, de seguir o seu exemplo, de tentar viver como o seu mestre vive. Isso é ser um discípulo. Mas a Bíblia, ela apresenta uma distinção bem evidente entre este estudante, este aluno, essa pessoa que deseja aprender de Jesus, para um outro grupo que é citado sempre nominalmente. Um grupo que se destaca ali do meio desses. É evidente pelo relato bíblico que Jesus escolheu 12 homens dentro deste grupo maior de pessoas interessadas nos seus ensinos. E estes 12, eles sempre estão andando nos evangelhos, você pode perceber, nós vimos isso ao longo da exposição em Mateus, que eles sempre andaram de uma maneira muito íntima. E eles receberam um comissionamento especial da parte de Jesus. Enquanto o discípulo é no sentido meramente de aluno, o termo apóstolo, né, o significado literal, é de um embaixador comissionado por um rei. Essa é a ideia do termo apóstolo. Alguém a quem o rei concede a sua própria autoridade para que esse emissário fale no seu próprio nome, fale no seu próprio poder. Isso era muito comum no mundo antigo. As questões culturais, né, que a gente tem que entender. No mundo antigo, irmãos, se um rei mandasse
um apóstolo, ou seja, um emissário, as palavras daquele seu emissário eram como se fossem as palavras do próprio rei. De tal forma que se alguma coisa acontecesse com o emissário, vamos dizer que o rei mandou o seu emissário até uma outra nação para comunicar algo, e aquela outra nação prende ou mata esse emissário. Isso era uma declaração de guerra. Era como se eles tivessem matado ou aprisionado o próprio rei. Esse era o entendimento acerca do termo apóstolo. Alguém que representa o rei, o governante que o enviou. E lá no capítulo 10 de Mateus, um texto que nós já trabalhamos aqui, nós vemos Jesus comissionando de maneira especial o seu grupo de apóstolos. Cristo, ele concede a eles a sua própria autoridade, de tal forma que ele vai dizer em Mateus 10:40, que quem recebe um apóstolo recebe a ele mesmo. Ele diz, olha, quem recebe vocês é a mim que recebe. E quem recebe a mim recebe também o que me enviou, o próprio Deus Pai. Então essas questões fazem do grupo apostólico um grupo único, singular. Não há igual. O ministério dos apóstolos era como se fosse um ministério do próprio Messias. Era como se fosse um braço de Jesus, uma extensão de Jesus, uma extensão do seu ministério neste mundo. Jesus comissionou estes homens para serem os seus representantes autorizados, seus embaixadores, e deu a este grupo o direito de falar com a sua própria autoridade. Se um apóstolo falasse, era como se Cristo falasse. Jesus comissionou isso a eles. E isso tem que estar bem claro para nós aqui. Eu me lembro de uma vez que eu usei em um debate teológico o texto de Paulo, lá em 1 Coríntios, para defender o meu ponto de vista sobre um assunto que nós estávamos discutindo. E aí então a pessoa que estava debatendo comigo disse, mas isso foi Paulo que falou, não foi Jesus. E qual que é o problema desse raciocínio? Além do fato de que a pessoa está dizendo que nem toda a Bíblia é inspirada por Deus, né? Qual que é o problema aqui? É que se nós rejeitarmos o testemunho apostólico, nós estamos rejeitando o próprio Senhor que deu a eles essa autoridade. Você rejeita o que Paulo escreveu, você rejeita o que Cristo falou. Porque ele é um representante autorizado de Jesus. Nós não podemos ter Cristo e não ter Paulo. Nós não podemos ter Cristo e não ter os apóstolos. Da mesma forma que nós não podemos abraçar os apóstolos sem abraçar aquele que deu a autoridade a eles. Vocês percebem a ligação íntima aqui? Os desdobramentos em relação a esse cargo? Isso é muito sério. E aí então, quando nós entendemos essa distinção tão grande entre discípulo e apóstolo, provavelmente nós vamos nos deparar com algumas dúvidas sobre o uso desse título em nossos dias. Por quê? Porque se você é atento, você vai perceber que alguns líderes cristãos, evangélicos, eles se declaram como apóstolos. Eu sou o apóstolo fulano de tal. E aí, irmãos, sobre isso, eu diria que há duas possibilidades aqui. 2 erros possíveis que são cometidos sobre isso. O primeiro é simplesmente uma falta de conhecimento das Escrituras. Eu coloco o erro na conta da ignorância da pessoa. Ela não entendeu isso. Ela não se aprofundou, não percebeu essa distinção e equivocadamente ela se atribui o título de apóstolo. Falta de conhecimento bíblico, como é comum entre os evangélicos dos nossos dias. A segunda opção aqui, que é certamente a mais perigosa e nociva, é uma intenção de se apropriar de uma posição superior. Intencionalmente ela usa esse título para se colocar acima dos outros dentro de uma congregação. Então, quando eu digo que eu sou um apóstolo, eu estou me distanciando daqueles que estão sentados. Olha, eu tenho uma autoridade que é superior à sua, me respeite porque eu sou um apóstolo. Não me questione porque a minha autoridade é superior à sua. E aí, irmãos,
Talvez alguém ainda vá argumentar, mas pastor, a Bíblia fala de outras pessoas fora deste grupo dos 12 sendo chamados pelo termo apóstolo. Eu vou dizer sim, é verdade. Nós temos, por exemplo, Tiago, o irmão de Jesus. Nós temos Barnabé, que mesmo no livro de Atos, nós vamos chegar lá. Nós temos o caso de Apolo, lá em 1 Coríntios. Só que aí aquelas barreiras que eu digo que a gente tem que transpor, e aqui é a barreira do idioma, da língua. Por quê? Porque nesses casos, o termo ali apóstolo, ele é usado no sentido não técnico, não de título, mas simplesmente do significado da palavra. Significado literal. Alguém que é enviado como mensageiro. Esse é o caso. É diferente do uso desse termo quando relacionado aos 12. Aqueles que compartilham da autoridade de Jesus. Nos demais casos, o termo apóstolo ou emissário é usado de uma maneira como hoje nós chamaríamos, por exemplo, um missionário. Aquela pessoa que está levando a mensagem do Evangelho. Está indo como um representante de Jesus para proclamar as boas novas do reino. Então você tem na Bíblia o uso comum do termo apóstolo. Até acho que a tradução em português deveria evitar esse termo, como muitas atuais já evitam. Se você pegar, por exemplo, a NVT, em todos os textos que falam, Tiago, 1 Coríntios, Barnabé em Atos 14, e Apolo, ela já não coloca o termo apóstolo ali. Ela substituiu por um termo que não confunda as pessoas, porque entendeu essa distinção. O fato é que esse uso comum do termo apóstolo na Bíblia não modifica a distinção clara que existe aqui. Do ofício de apóstolo para aquele que é simplesmente um mensageiro, um enviado a proclamar a Cristo. Aqui mesmo em Atos 1, no texto que nós vamos ver sobre a escolha de Matias, Lucas ele vai falar do apóstolo, do apostolado como um ministério. Pedro, então, ele diz critérios para a escolha de Matias. Nós vamos ver na sequência, talvez na próxima semana. Pedro vai estabelecer critérios objetivos para substituir Judas. E esses critérios, conforme nós veremos, elimina qualquer possibilidade de nós termos apóstolos em nossos dias. Quando nós vemos os critérios, nós vamos concordar com uma frase que pode soar um pouco agressiva, mas é verdadeira. Apóstolo bom é apóstolo morto. Porque é impossível nós encontrarmos apóstolos de acordo com o critério bíblico em nossos dias. Então esse grupo seleto que foi comissionado por Cristo, eles receberam de Jesus a sua própria autoridade. Você precisa entender que um apóstolo ele é um representante autorizado do Messias, ao ponto que eles realizavam os milagres na semelhança do próprio Cristo. Nós vamos ver em Atos os apóstolos fazendo milagres na semelhança do que Jesus fazia em Mateus. Eles falavam com a mesma autoridade. Eram representantes oficiais de Jesus no mundo. De tal forma que se nós tivéssemos uma dúvida teológica e nós tivéssemos os apóstolos aqui com nós íamos lá perguntar qual é a posição certa. Ô João, explica para nós Apocalipse aqui que nós não estamos entendendo. Ele viria aqui e diria, olha, a posição acerca disso é a pré-milenista, a milenista, seja lá qual for. Ele diria, porque ele é um representante autorizado. E é importante essa distinção, irmãos. É importante porque muitas pessoas não sabem, não têm ciência disso. Não têm ciência deste uso. E aí, se alguém usa o termo apóstolo nos nossos dias, a pessoa pode ser confundida com isso. De pensar que aquele homem que se intitula apóstolo, ele tem uma autoridade superior. Que ele é alguém de alguma forma destacado, que ele precisa ouvir de uma maneira mais submissa ainda, porque talvez ele tenha um comissionamento especial para aquilo. Nós temos que entender isso também para entender a escolha de Matias na sequência. Porque se não houver essa distinção, irmãos, não faz sentido nenhum a substituição de Judas. Qualquer um poderia se tornar então apóstolo, essas 120 pessoas ali poderiam ser todas chamadas de apóstolos. Não teria por que escolher alguém ali daquele grupo, né? E eles, desses 100 e poucas pessoas, eles escolhem 2 para entre os 2 escolher o substituto.
Ficou claro, irmãos? Aqui é a parte maçante, né? Vamos explicar essas coisas, mas o meu desejo é que você tenha compreendido. Agora eu sei o que é ser um apóstolo. Apóstolo é um homem que foi comissionado por Cristo, que tem a sua autoridade, que é um representante de Jesus no mundo. Discípulo é o aluno, nós somos discípulos hoje, porque nós aprendemos de Jesus por meio daquilo que os apóstolos ensinaram e escreveram. Nós somos discípulos, nós jamais seremos apóstolos. Apóstolos apenas 12 e mais Paulo que foi adicionado por Cristo. Apenas esses. Os 12 que se sentarão em tronos com Jesus e julgarão as 12 tribos de Israel e o apóstolo dos gentios, o apóstolo Paulo. Apenas esses, irmãos, e somente esses. Agora nós vamos tentar entender como que a vaga foi aberta. E aí o texto vai nos explicar aqui. No verso 16 é dito ali: irmãos, era necessário que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi a respeito de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam Jesus. Pedro aqui está afirmando que o que aconteceu com Judas Iscariotes não foi uma obra do acaso, não foi um mero incidente, não foi um tropeço apenas. Isso havia sido anunciado que aconteceria. Há muito tempo antes, Davi já havia dito que isso aconteceria. E é interessante aqui você notar, você olhar para o texto e ver que o versículo 16 fornece para nós a base teológica para a inspiração das Escrituras. Para a gente entender como que a Escritura surgiu. O texto diz: a Escritura que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi. Ou seja, a Escritura tem uma autoria divina. O Espírito Santo de Deus, a terceira pessoa da Trindade, predisse o que aconteceria. O Espírito Santo falou o que aconteceria. Mas falou de que forma? Por meio de um ator humano, pela boca de Davi. De tal forma que aquilo que Davi falou era Deus falando. A Bíblia, ela foi escrita por homens sob a superintendência divina do Espírito Santo. De tal forma que aquilo que Davi falou, nós podemos dizer que era a própria palavra de Deus. Era Deus falando. Da mesma forma, com todos os livros das Escrituras, os livros canônicos. São homens que escreveram aquilo que Deus falou por meio deles. Então é possível aqui, irmãos, também entender melhor o que os discípulos estavam fazendo nesses 10 dias de espera. Nesses 10 dias depois da ascensão e antes do batismo com o Espírito Santo. Na semana passada nós vimos uma das coisas que eles fizeram. Perseveraram em oração. Né? Esse foi o tema central da última pregação. Mas aqui nós vemos que eles fizeram algo mais. Eles não ficaram só orando. Eles vasculharam as Escrituras atrás de respostas. Lembra que eu falei? Nossa, quantas coisas deviam passar na mente deles neste momento. Jesus foi, o que vai acontecer? Né? Quantas dúvidas. E aqui provavelmente eles tiveram dúvida. Nossa, mas por que isso aconteceu com Judas? Como que isso foi acontecer? E aí eles foram atrás das respostas. Vamos buscar alguma resposta de Deus. De que forma? Orando e lendo a Escritura. E se você já leu o Evangelho de Lucas, você vai lembrar de um texto bem curioso que fala do encontro de Jesus ressurreto com 2 discípulos que estavam a caminho de uma aldeia chamada Emaús. Vai lembrar, né, que Jesus apareceu ressurreto e eles não reconheceram Jesus. E lá em Lucas 24, 27, é dito que Jesus, começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele nas Escrituras. Ou seja, eles não sabiam que era Jesus, eles contaram que Jesus tinha sido crucificado, e aí Jesus andou com eles e começou a explicar que tudo aquilo que havia acontecido, a morte, a crucificação, estava escrito. Desde Moisés aos profetas, ou seja, a aula mais maravilhosa da história foi dada por esses 2. Jesus explicou o Antigo Testamento, todo o texto que aparecia sobre ele e como aquilo estava escrito. Olha, isso estava predito, não se assustem com a crucificação, não se apavorem,
Porque os profetas anunciaram que isso aconteceria. E provavelmente aqui no texto de hoje, os discípulos reunidos já sabiam dessa história. Talvez os dois do caminho para Emaús estivessem ali. E tenham dito ao Senhor, nos mostrou nas Escrituras. Então o que vamos fazer? Vamos buscar nas Escrituras respostas. Está tudo escrito, vamos para lá. Pedro fez isso. Pedro vasculhou as Escrituras para ver se ele encontrava algo que saciasse as suas dúvidas. E ele encontrou. Ele encontrou respostas no texto bíblico. Depois, o verso 17, ele vai dizer que, Pedro dizendo que Judas era um dos nossos. Teve parte neste ministério. Pedro vai dizer, Judas, olha, ele fez parte dos 12, dos mais íntimos. Ele era um dos apóstolos. Judas foi divinamente escolhido. Divinamente escolhido para tomar um lugar num grupo tão seleto. Judas serviu a Cristo durante seu ministério. E aí no verso 18 e 19 ele diz, ora, este homem adquiriu um campo com preço da iniquidade, e caindo de cabeça rompeu-se pelo meio, e todos os seus intestinos se derramaram. Isso chegou ao conhecimento de todos os moradores de Jerusalém, da maneira que em sua própria língua esse campo era chamado de Aceldama, isto é, campo de sangue. E aqui percebam que Lucas ele interrompe o discurso de Pedro. Esses dois versículos não é Pedro falando, é Lucas escrevendo. Ele faz um parênteses para informar o seu leitor a maneira como Judas morreu. E aqui, queridos, nós temos problemas. Temos problemas. Segundo o texto de hoje, Judas ele comprou um campo com as moedas da traição. Depois ele morreu ao cair de cabeça, rompendo o seu corpo ao meio, né? As suas entranhas ficaram expostas. Segundo Lucas aqui, este era um fato conhecido de todos em Jerusalém, de tal forma que o campo lá ficou conhecido como campo de sangue. Mas qual é a dificuldade aqui? Eu não sei se você ainda lembra do Evangelho de Mateus, mas nós tratamos do texto que falava sobre a morte de Judas. E se você lembra, você já sabe de cara quais são os problemas. E eu vou refrescar a sua memória. Olha o que diz o relato de Mateus sobre isso. Mateus 27, verso 5 a 8. Ele diz assim, então Judas, atirando as moedas de prata para dentro do templo, retirou-se e se enforcou. E os principais sacerdotes, pegando as moedas, disseram, não é lícito colocá-las no cofre das ofertas, porque é preço de sangue. E aí, tendo deliberado, compraram com elas o campo do oleiro, para cemitério de forasteiros. Por isso aquele campo é chamado até hoje de campo de sangue. Perceberam os problemas? Começa pelo fato de que Lucas não explica exatamente como Judas morreu. Depois, a história que ele conta difere da história que Mateus nos conta. Lucas diz que Judas comprou o campo. Mateus diz que foram os sacerdotes. Mateus fala que Judas se enforcou. Lucas diz que ele caiu de cabeça e seu corpo foi partido ao meio. Como harmonizar isso? É possível a gente ter contradição nas Escrituras? É possível um texto contradizer o outro? São desafios, irmãos. Eu sempre digo, a gente não pode fugir deles. A gente não pode fingir. Eu poderia simplesmente passar pelo texto aqui e nem falar nada de Mateus para vocês. E vocês iam sair daqui achando que foi assim. Que só tem essa história de Judas. Mas não, há problemas, há dificuldades. Vamos encarar. Vamos resolver isso. Uma opção que nós temos aqui, irmãos, é entender que tanto Mateus quanto Lucas, eles estão simplesmente contando a história que circulava sobre Judas. Não há intenção deles fazer uma reconstituição criminal da história. Dizer lá, passo a passo, tudo o que aconteceu. Eles só estão contando a história que circulava. Relataram aquilo que as pessoas sabiam sobre o que havia acontecido com Judas. Não há necessidade de precisão neste caso. Eles contam sobre fatos que estão circulando. Mas as questões importantes estão presentes no texto. Judas está morto e um campo foi comprado com as moedas da traição. Isso está nos dois relatos. Agora, se nós quisermos realmente harmonizar aqui,
Ah, não, pastor, eu não aceito essa história. Eu quero que as coisas se encaixem. Tem como se encaixar aqui? Tem possibilidades, irmãos. O que pode ter acontecido é que Judas se enforcou, conforme Mateus diz, e possivelmente ele fez isso em alguma árvore, alguma estrutura, perto de algum penhasco, na beira de um penhasco. E aí então, irmãos, você deve lembrar, na cultura judaica, tocar em um cadáver, você se tornava impuro, né? Você tinha lá leis quanto a isso. Especialmente em alguém que havia sido pendurado em um madeiro. As pessoas não chegavam nem perto. Então o corpo de Judas ficou lá pendurado um certo tempo, até que o galho da árvore, a estrutura se rompeu, ou até mesmo a corda se rompeu, o corpo dele foi abaixo, caiu de uma altura, e já em decomposição por causa dos dias, se rompeu ao meio. Pode muito bem ter acontecido isso. E em relação ao campo, irmãos, os sacerdotes compraram usando o dinheiro de Judas. Então, para muitos, isso era considerado como um campo do próprio Judas, que era o dono do dinheiro. Não há também grandes dificuldades aqui, irmãos. Nós temos esses problemas, mas eles são possíveis de ser harmonizados. Nós não estamos aqui diante de uma contradição clara e evidente, comprovada. Olha, não tem como harmonizar, são coisas muito diferentes. Não, você consegue, entre os dois relatos, achar aí uma maneira onde a gente consiga saciar as nossas dúvidas, os nossos questionamentos. Eu, particularmente, irmãos, eu sou muito simpático em relação à primeira opção. Para mim, ambos aqui estão relatando as histórias que chegaram ao seu conhecimento. Eles não presenciaram aquilo pessoalmente, eles apenas ficaram sabendo do que aconteceu, e tanto Mateus quanto Lucas relatam aquilo que chegou até eles. Não há problema nenhum com isso. Mais uma vez, os fatos principais estão estabelecidos. Judas está morto. E um campo foi comprado com o valor da traição. Simples assim. Mas, irmãos, depois de tanta explicação, vou aqui realizar aquilo que todo mundo mais gosta, né? Fazer uma aplicação prática em relação à pessoa de Judas. Há um alerta aqui muito grande em relação à sua vida e à sua morte. Por quê, irmãos? Porque deveria ser, no mínimo, espantoso o fato de Judas ter estado com Cristo, ter estado com os apóstolos por tanto tempo durante o ministério de Jesus. Isso deveria nos levar a minimamente refletir de maneira séria sobre isso. Pense comigo, irmãos. Judas ouviu Jesus falar. Judas ouviu com seus ouvidos. Ele esteve lá junto. Judas viu os milagres. Judas presenciou tudo aquilo. Judas participou da experiência de ser um apóstolo, de fazer parte do ministério apostólico. Ironicamente, ele chegou a ser tesoureiro do grupo. Ele era o responsável pelo dinheiro. E foi Jesus que botou ele nessa condição. E, no entanto, irmãos, mesmo estando ali junto, vendo Cristo, é aquilo que nós mais sonhamos, né, irmão? Como cristãos. Ver o nosso Senhor, ouvir Ele falar. Mesmo assim, Judas, ele preferiu os prazeres deste mundo aos prazeres do reino eterno. Eu preciso olhar para isso de maneira séria. Eu preciso olhar para a queda deste homem que esteve tão próximo de Cristo, da sua presença física, das suas palavras maravilhosas, de alguém que viu os milagres. E isso deveria causar em mim um alerta gigantesco. Que alerta em relação à nossa própria necessidade de diariamente, com temor no coração, vasculhar o nosso coração sobre o nosso arrependimento, sobre a nossa fé, se é realmente verdadeira. Será que a minha fé está colocada no lugar certo? Será que eu realmente me arrependo dos meus pecados? Será que eu realmente estou disposto a seguir a Cristo até o fim? Porque a história de Judas nos faz lembrar que ninguém está livre da possibilidade de abandonar a Cristo. Ninguém. Ninguém está livre disso. Porque ele andou com Cristo. Ele viu coisas que nós nunca veremos.
E aí talvez, irmãos, a gente possa estar seguro no sentido, eu jamais trocaria Jesus por 30 moedas de prata. Eu tenho certeza que a maioria de nós que pensa isso. Eu jamais faria o que Judas fez. Mas eu digo a vocês, irmãos, talvez a gente não trocasse Cristo por 30 moedas. Mas eu digo que cada um de nós somos tentados a trocar Cristo por alguma coisa deste mundo. Todos nós. Todos nós somos tentados em alguma área para abandonar Cristo e desfrutar dos prazeres que este mundo tem a nos dar. Somos tentados a trocar o reino eterno por momentos de reinado aqui neste mundo. Trocar Cristo por prazeres que são momentâneos. E isso pode acontecer hoje ou pode acontecer lá no final da minha jornada. Eu tenho que estar ciente disso. Eu não estou seguro. Até o fim eu sou tentado a abandonar a Cristo. E eu preciso diariamente exercitar os meus olhos da fé, fiscalizar o meu próprio coração, mas sabendo que a única forma de me manter perseverante até o fim é se Deus me der essa perseverança. Por mim mesmo é impossível. Nós devemos olhar aquilo que aconteceu com Judas e lembrar: diariamente eu tenho que me arrepender. Diariamente eu tenho que lutar contra o pecado. Diariamente eu tenho que tirar os meus olhos dessas coisas que me tentam e olhar para Cristo e confiar somente nele. Diariamente eu vou fazer isso, sabendo que se eu perseverar, se diariamente eu conseguir me arrepender e crer em Cristo, isso é uma obra de Deus na minha vida. Mas eu não posso em momento nenhum me acomodar pensando: o Senhor me resgatou na sua graça, eterno amor, estou tranquilo, porque até o fim Ele vai me conservar. Irmãos, não caiam nessa cilada. Tem coisas que pertencem a Deus. A eleição pertence a Deus. Predestinação pertence a Deus. Nós temos que diariamente lutar para sermos verdadeiros discípulos. E aí o terceiro ponto aqui dessa exposição, irmãos, nós vamos tratar aqui de uma dúvida que pode ser levantada. Se Judas Iscariotes caiu, se uma vaga de apóstolo foi aberta, então Jesus falhou aqui na seleção dos 12? Na sequência do texto ali você vai ver que Pedro continua no verso 20. Porque está escrito no livro dos Salmos: fique deserta a sua morada e não haja quem nela habite, e que outro tome o seu encargo. Então, como eu já falei, Pedro ele foi para as Escrituras buscar respostas. Como que alguém que foi escolhido por Cristo, perfeito homem e perfeito Deus, poderia ter apostatado da fé? Jesus é perfeito. Portanto, nenhuma decisão, nenhuma escolha, nada que saia dele mesmo pode não refletir a sua própria perfeição. E essa foi a dúvida que pegou Pedro. Como assim? Por que isso aconteceu? Foi Jesus que escolheu a ele. E aí então ele teve as suas dúvidas saciadas por 2 salmos. O Salmo 69, verso 25 e o Salmo 109, verso 8. A primeira citação responde sobre o que aconteceu com Judas. E aí Pedro coloca sobre a vida de Judas, o seu nome, o seu legado, debaixo de maldição. A sua morada não habitada aqui no texto, possivelmente é uma referência ao campo que foi comprado. Que, conforme Mateus nos diz, foi transformado em um cemitério. Realmente se cumpriu a profecia. Já a segunda citação do Salmo 109, 8, Pedro usa como base para escolher o substituto de Judas. E aí, quando nós olhamos para o quadro mais amplo, um apóstolo só deveria ser substituído por conta da apostasia. Não foi porque Judas morreu, foi porque Judas abandonou a fé. E aí então ele tem que ser substituído. Por quê? Porque fica muito claro quando nós analisamos que Tiago foi martirizado, o apóstolo Tiago, logo ali em Atos 12, nós vamos ver esse texto.
E aí, quando Tiago morre, o apóstolo Tiago morre em Atos 12, não há nenhum movimento para substituir Tiago. Ou seja, a substituição só poderia ocorrer no caso de apostasia e não de morte. E aí Pedro utiliza do texto bíblico para mostrar que Jesus não falhou na escolha. Isso foi previsto. Isso aconteceu porque tinha que acontecer. Porque era a vontade de Deus. Foi profetizado que tudo isso ocorreria de acordo com o plano soberano do Senhor. Jesus não falhou na escolha dos 12. Jesus sempre esteve no controle de tudo. E de antemão ele sempre disse que era necessário que isso acontecesse. Jesus predisse a traição, Jesus predisse o seu sofrimento, Jesus predisse a sua morte, Jesus predisse a sua ressurreição. Tudo isso Jesus contou de antemão, para que todos nós soubéssemos que tudo faz parte do seu plano soberano. E aí, mais uma vez, irmãos, isso é a Bíblia jogando na nossa cara, enfatizando que nosso Deus, Ele tem o domínio sobre tudo, sobre todos os eventos da história. Jesus está no controle desde o caso do traidor, do sofrimento, tudo estava previsto. 2 homens, eles então são selecionados depois na sequência. E aí, de que forma esses homens serão escolhidos? De acordo com alguns critérios, mas entre os 2. O versículo 26 vai nos dizer que foi feito um sorteio. Tiraram no palitinho. Bota o palitinho maior, o menorzinho, quem pegar o maior é o apóstolo. Mas pastor, olha, um cargo tão importante como esse vai tirar no par ou ímpar. No pedra, papel, tesoura, não faz nenhum sentido isso. Irmãos, a escolha de Matias parte do entendimento de que até mesmo um sorteio está debaixo do controle soberano de Deus. É isso que eles entendiam. O Senhor controla tudo. Não sei se você conhece o Provérbios 16:33, mas lá diz claramente: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. É o resultado para o ímpar. Vou fazer com o Lucas aqui, quem ganhar, Deus determinou quem ia ganhar. É isso que o texto está dizendo, irmãos, é o que a Bíblia diz. As pessoas lançam sortes, mas quem determina o resultado é Deus. Isso é ser soberano. E aí, irmãos, citando aqui algo que talvez o teólogo mais influente do século XX, Arthur Pink. O pastor Leandro até recomendou aqui um livro deles na quarta-feira, Os Atributos de Deus. Ele escreveu também um livro chamado Deus é Soberano. E neste livro, ele define a soberania. E ele diz assim: o que queremos dizer com esta expressão, soberania? Queremos afirmar a supremacia de Deus, a realeza de Deus, a divindade de Deus. Dizer que Deus é soberano é declarar que Deus é Deus. Dizer que Deus é soberano é declarar que Ele é altíssimo, o qual tudo faz segundo a sua vontade, dos exércitos do céu aos moradores da terra. Dizer que Deus é soberano é declarar que Ele é onipotente, possuidor de todo o poder no céu e na terra, de tal maneira que ninguém pode impedir os seus conselhos, contrariar os seus propósitos ou resistir à sua vontade. Dizer que Deus é soberano é declarar que Ele governa as nações, estabelecendo reinos, derrubando impérios e determinando o curso das dinastias, fazendo tudo isso de acordo com seu agrado. Dizer que Deus é soberano é declarar que Ele é o único soberano, o Rei dos reis e o Senhor dos senhores. Este é o Deus da Bíblia. Dizer que Deus é soberano é o mesmo que dizer que Deus tem um plano para nós. Que Deus tem um plano para cada pessoa neste mundo. Que Deus, e aqui talvez muitos se choquem por causa das nossas
conceitos equivocados e diminutos sobre Deus. Dizer que Deus é soberano e cantar que Deus é soberano é dizer que Deus tinha um plano previamente definido para os apóstolos, incluindo um plano para Judas e um plano para Pedro. Durma com esse barulho. Isso significa ser soberano, irmãos. Nós cremos nisso? Se nós cremos, significa que Deus tinha um plano para Judas. O plano de Deus abrange toda a história. O plano de Deus abrange os fatos históricos de Gênesis até Apocalipse. É por isso que ele pode dizer o que vai acontecer. Porque nada dele pode ser frustrado. É por isso que ele pode contar de antemão as coisas que vão acontecer. Porque ele faz toda a sua vontade. Se você pegar o discurso de Paulo em Atenas, aí você pode, se quiser, pular aí em Atos 17. Atos 17 e 26, só apenas alguns capítulos à frente. Olha o que Paulo diz. E aqui eu digo, irmãos, não sou eu que quero lhe convencer que Deus é esse Deus soberano. A Bíblia fala disso. Como é que você interpreta Provérbios que diz que as pessoas lançam sorte, mas o resultado quem determina é o Senhor? Se não de acordo com uma soberania que rege todas as coisas, desde as mais diminutas às maiores. Quando Jesus diz que nenhum fio de cabelo cai da nossa cabeça sem o consentimento de Deus, que nenhum passarinho morre sem que Deus tenha a mão por trás disso, como que nós vamos entender? Das mínimas às maiores. Tudo está debaixo da soberania de Deus. E olha o que Paulo diz aqui: de um só homem fez todas as nações para habitarem sobre a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação. E aí eu vou trazer a NVT, porque ela traz uma tradução ainda mais fácil de a gente compreender. Ela diz assim: de um só homem Deus criou todas as nações da terra, tendo decidido de antemão onde se estabeleceriam e por quanto tempo. Paulo diz aqui que Deus tem um controle soberano sobre a história das nações. Não somente sobre a nação de Israel, o povo que ele fez uma aliança, mas sobre todos os povos da terra. Significa que Deus tem um controle sobre tudo. Se você nasceu no Brasil e neste período da história, foi porque Deus assim quis. Deus lhe colocou nesse lugar. Isso significa que Deus está no controle amplo, geopoliticamente falando, e no campo micro, no controle daqueles acontecimentos mais particulares da nossa vida. Deus está planejando os acontecimentos de cada um de nós. E aqui eu vou dar exemplo bíblico disso, irmãos. Lembram o que José disse para os seus irmãos quando ele foi parar no Egito? Lembram dessa história? José do Egito, vendido pelos irmãos, filho de Jacó. E aí ele vai para o Egito. E aí ele encontra novamente os seus irmãos, depois de muito tempo, por causa da fome, da seca. E aí José vai dizer para os irmãos dele, em Gênesis 45, verso 7 e 8. Ele diz assim: Deus me enviou adiante de vocês. Não foram vocês que me enviaram para cá, e sim Deus. Ele está dizendo: olha, não foi vocês que me venderam, foi Deus que me mandou para cá. Deus está no controle de toda essa história. E eu digo, irmãos, talvez um dos pontos mais marcantes da nossa caminhada cristã seja o momento que nós nos debatemos com essa realidade. Eu me lembro de mim, quando comecei a ver esses textos, o quanto eu rolava na cama de noite. Como é possível? Como assim? Deus está no controle de tudo. E é muito mais do que cantar ou falar: ai, nosso Deus é soberano. Isso é fácil, irmãos. Mas lide com o conceito. Salmo 115:3 diz assim, que o nosso Deus está no céu e faz tudo o que lhe agrada.
O problema, irmãos, é que muitas vezes as coisas que ocorrem ao nosso redor, certas coisas que acontecem na nossa vida não nos agradam. Nós vamos passar por coisas, por circunstâncias, por eventos que nós não gostaríamos de passar. E aí nós somos tentados a questionar, mas Deus não pode estar presente nessa circunstância que eu estou passando. Não é possível. Deus não pode desejar que eu passe por isso. Mas como, irmão, seria possível Deus se abster de algo se Ele é soberano? Como é possível algo acontecer fora do controle de um Deus que é soberano? Então a gente tem que redefinir a palavra. Mude ela no dicionário, por favor. Alguém altere o conceito de soberania. Mas aí, de tanto a gente se debater, em algum momento não é que a gente entenda, né? Porque eu acho que a gente nunca vai compreender completamente até chegarmos lá. Mas a gente começa a perceber que existe o pensamento que eu tinha sobre Deus antes era um pensamento distorcido. Eu pensava que havia certos assuntos que Deus se abstinha de participar. Tem certas coisas que Deus não se mete. Aqui que Deus vai querer saber que eu estou perdendo cabelo. Não pode ser assim. Deus não deve se envolver com algumas questões. O problema, irmãos, é que esse tipo de pensamento procede de um coração enganoso que tenta me convencer de que essa história que eu estou vivendo é a minha história. Meu coração tenta dizer que eu sou o personagem central e que Deus está lá só para me fazer brilhar. A pastora Adriano falou, o Deus da lâmpada mágica, que me concede coisas, que me dá o tempo de prazer, que me dá presentes, que faz o que eu quero, o que eu peço. Por quê? Porque eu acho que eu sou o centro do universo. Só que não, irmãos. Nunca foi sobre nós. Em momento algum. Se você parar para pensar, nós somos uma poeirinha cósmica. Nós não somos nada. Nós somos uma neblina que começa de manhã cedo, sai o sol, ela se dissipa. Assim é a nossa vida, irmãos. Assim é a nossa vida. Daqui 100 anos, ninguém vai se lembrar de nós, irmãos. Ninguém vai se lembrar de nós. Nós vamos passar e as pessoas nem vão saber. Vamos saber da nossa história. Nós ontem ouvimos aqui testemunho de conversão de 3 irmãos. E a gente, que legal, olha só o que Deus fez. Irmãos, daqui 100 anos ninguém vai lembrar da história de ninguém, de nós que estamos aqui. Porque sempre foi sobre Deus. Sempre foi sobre a história dele, a sua glória, o seu poder, a sua majestade, a sua soberania. Ele é o personagem central. Nossa, pastor, mas que triste isso, né? Poxa, eu queria ter destaque. E eu vou mostrar o nosso valor também. Não é só coisa ruim, né? Não é que a gente não vale nada. Não, a gente vale. Por quê? Porque foi pago um preço alto por nós. E aí eu posso não entender tudo o que ocorre na minha vida. Eu posso não ter todas as respostas, eu não vou ter todas as respostas. Eu não vou conseguir explicar o porquê de todas as coisas. Por que uns sofrem mais do que os outros? Eu não sei. Eu não sei o porquê que Deus decidiu a história de Judas daquela forma. Eu faria diferente, mas Deus não fez diferente. Eu não sou Deus. Eu não entendo todas as coisas. Eu não enxergo mais do que essas paredes podem alcançar. Deus sabe de tudo. O que eu posso fazer nesses casos é me humilhar. Humilhar a minha inteligência e reconhecer que eu sou apenas uma criatura finita, limitada, diante de um Deus que é grandioso. Diante de um Deus que é criador. E que, ao contrário de mim, é sim infinito e ilimitado.
O que eu posso fazer é reconhecer e dizer: só tu, Deus, és soberano. Só tu pode fazer todas as coisas. E eu apenas descanso naquilo que eu sei sobre este Deus que me criou e que eu sirvo. Eu me humilho diante do fato de que desde o Éden, o ser humano orgulhosamente se recusa a viver na dependência de Deus. O homem sempre quer seguir o seu próprio caminho, tomar as suas próprias decisões. O ser humano acha que é um ser autônomo, vive em busca de independência. Eu não quero depender de ninguém. Deus criou a gente para depender, irmãos. Nós somos criados para dependência. Deus nos criou para depender dele. E isso só pode ser desfrutado quando nós entendemos quem de fato nós somos e quem de fato ele é. Somos aqueles que não temos a certeza e nem o controle do dia de amanhã. Ninguém sabe o que vai acontecer amanhã. Nenhum de nós aqui. Nenhum de nós aqui tem a certeza de que amanhã estará vivo para continuar a sua vida. Em contraste com aquele Deus que governa o tempo, que executa os seus planos na história, que determina de antemão o destino das nações, que faz tudo o que lhe apraz. Esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Deus da Bíblia. Se você não gosta, tem que lidar com o texto bíblico. Não é a minha opinião, os textos falam isso. Agora, essa visão elevada de Deus precisa ser resgatada. Nós precisamos entender o que é ser soberano. E aí fica a decisão. Me humilho a isso ou não? Ou permaneço a minha independência? Também sei, irmãos, porque também já me debati muito com isso, que ao olhar para Deus dessa forma, aquele que tudo determina, aquele que tudo decreta, nós podemos, em algum ponto, até temer, né? Tem um certo temor disso. Mas o meu coração, ele se acalma quando eu lembro de que o Deus soberano determinou a cruz. E aí é o ponto de equilíbrio, ponto de paz, o ponto de segurança para nós. O nosso Deus soberano, todo-poderoso, altíssimo, transcendente, grandioso, ele realizou o maior ato de amor possível com o objetivo de nos salvar. Esse Deus que tudo decreta, que tudo controla, ele veio ao mundo como um de nós e morreu na cruz em nosso lugar. E isso me traz descanso. O Deus que morreu por mim é esse Deus que controla tudo. Desde as menores coisas às maiores. Desde o destino das nações até os menores acontecimentos na minha vida. Esse Deus gigantesco, que nós sequer conseguimos compreender com a nossa mente, ele fez o maior ato de amor que sequer a gente consegue imaginar. Ele morreu para nos resgatar. Se esse Deus grandioso fez isso por nós, o que nós temos que temer, irmãos? E aí eu posso confiar e descansar de que ele vai me guardar até o fim. Ele vai cumprir com todas as suas promessas, porque não há nada que ele não possa fazer. Ele é um Deus todo-poderoso. Se esse Deus soberano me ama de tal forma, que medo mais eu teria? Não importa a circunstância neste mundo, irmãos. Não importa o que aconteça. Nada se compara à glória que está por vir. Nada se compara com a eternidade que nos espera. E aí eu descanso porque eu sei que o meu Deus é poderoso para cumprir essas coisas. Ele não pode ser pego de surpresa. Nosso Deus não foi pego de surpresa com o pecado de Adão e Eva. Não foi pego de surpresa com a traição de Judas. Tudo estava no seu controle. E tudo está caminhando
para um destino já determinado, do qual nós podemos saber por meio das Escrituras. Basta nós nos perguntarmos: eu creio nisso? Eu creio nesse Deus? Eu creio no seu Filho que veio ao mundo morrer por mim? Se eu creio, a Bíblia diz, você está salvo. Salvo. E uma vez salvo, salvo para sempre. Agora vasculhe o seu coração em busca de um verdadeiro arrependimento. Se realmente a sua esperança está colocada apenas no lugar certo. Vamos orar.